Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Mais uma vez, a gente está aqui para poder esclarecer bastante dúvidas, mas primeiro eu quero dar os meus recadinhos. Me acompanhe no YouTube, doutora Érica Montalvão. Se inscrevam no meu canal e dê um joinha. Isso favorece que mais pessoas, que o YouTube leve para mais pessoas informações com conteúdo e com responsabilidade, que é essa a intenção do nosso podcast, esclarecer com conhecimento. E no podcast chama Mulheres de Peito. Então pode acompanhar lá. E também agora eu sei que tem vídeo. Então o Spotify começou com vídeo. Facilita a nossa vida. Hoje eu estou acompanhada da doutora Paula Leifers. Ela vai se apresentar, mas o tema dela que a gente vai falar, vocês já vão saber, o desenvolvimento infantil. É um tema super legal e importante e esclarecedor para muitas dúvidas. E são dúvidas que a gente tem pelo que você acabou de falar, o tanto de informação. Mas primeiro se apresente para a gente, me conta um pouquinho sobre você. Sim, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Obrigada, Érica. Então, eu sou a Paula, eu sou pediatra. Eu também sou mãe, tenho 3 filhos, o Miguel, a Liz e a Maria. Miguel tem 6, as meninas têm 4. De formação, eu vim da formação pela Universidade Federal Fluminense, em medicina. Terminando, eu fui para a Unifesp fazer a minha residência em pediatria. E a gente não para de estudar nunca, Depois que eu terminei a residência, eu voltei para São José dos Campos. E aqui eu fui me colocando em diversos setores, Então, eu fui ser diarista de enfermaria de pediatria, trabalhar em pronto-socorro. E depois do nascimento do meu filho Miguel, que eu me direcionei mais ainda para a área ambulatorial, para o consultório de pediatria. E desde então é onde eu venho dedicando mais tempo da minha vida, Trabalhei desde então também, trabalhei aí desde que eu vim para São José, praticamente 10 anos, em UTI neonatal. Mas hoje meu foco são as salas de parto, assistência humanizada, pediatria integrativa, a suplementação pediátrica. Tentar trazer mais qualidade de vida, para as crianças e para as famílias através do atendimento preventivo que eu faço no consultório. Então, hoje esse é o meu foco principal. Na verdade, o podcast nasceu por isso. A gente tentar trazer informação de formas que a gente consiga prevenir vários probleminhas e várias dificuldades que as mães têm, em casa. E a ideia é essa. Bom, o tema de hoje é desenvolvimento infantil. Eu acho que é um tema delicado, é muito amplo, para a gente conversar num podcast só, mas assim, a gente vai tentar direcionar, lógico, dentro do mais comum, se é que existe comum, nessa área. Eu acho que a gente pode falar em desenvolvimento infantil, se a gente quiser, a gente pode pegar dentro de cada pequena esfera, destrinchar muito. Então, se a gente for focar somente em desenvolvimento motor, tem muito para se falar. Se a gente for focar somente no social, tem muito para falar. Mas entendendo o desenvolvimento como um contexto mais amplo, ele seria essa aquisição. Eu falo que são os degraus que nós vamos subindo na vida. Então, a cada fase, a criança vem internamente apresentando um amadurecimento neurológico, de neurônio mesmo. O seu cérebro vai ficando mais amadurecido, os seus neurônios vão ficando também, as suas sinapses, a ligação entre um neurônio e outro, vão sendo formadas, principalmente nos primeiros anos de vida, E esse neurônio é como se fosse um fio de eletricidade que nasce mais ou menos desencapado. E ao longo da vida dos primeiros anos, e que começa já esse processo lá na barriga da mãe, esse fiozinho vem sendo encapado. Então, você vai tendo menos curtos ao longo da vida. Então, essa complexidade, onde eu vou adquirindo cada vez mais bagagem e habilidades cada vez mais complexas, é o que a gente amplamente vai falar que é o desenvolvimento infantil. E eu não sei se você acha isso, eu vou falar meu ponto, como médica, médica ginecologista, é o seguinte. Na minha infância, eu tive muitos estímulos fora TV e celular, mas muitos. E no final de semana a gente viajava para cidades vizinhas, conhecer cidades e tal. Hoje a gente trabalha muito mais e a gente não faz tudo o que a gente fazia com os nossos filhos. Você tem percebido isso?
Eu vivo isso na pele, né? Porque também como mãe e como profissional, eu também ao final do dia, né? Eu vivo essa ambiguidade da maternidade, né? Onde eu quero ser a Paula que trabalha, onde eu tenho a minha carreira, e isso é uma parte extremamente importante do meu eu, do qual eu não quero abrir mão. Mas eu tenho também os meus filhos, e como equilibrar, né, essa balança, que para um lado, uma hora vai pender mais para um lado do que para outro, né? E a gente acaba vindo... Eu não sei se você percebe isso também, América, que a gente vai focando como mulher, né, na nossa carreira, em outros aspectos, e a gente acaba decidindo ser mãe mais tarde. E quando a gente é mãe, a gente é tomado por uma demanda do outro muito grande, e a gente tem que largar um pouquinho da gente e se dedicar muito ao outro. E isso, às vezes, a gente perdeu um pouco essa habilidade, porque durante muitos anos a gente teve que se dedicar a si mesma. E a gente vem hoje com essa característica materna, né? De mães um pouco mais velhas e muitas vezes mães que também delegam muitos cuidados dos seus filhos para o outro, né? Seja para o médico assistente, para o pediatra, para a escola, para suas funcionárias. E daí, muitas das vezes, a solução para algumas mães, que se veem até obrigadas a oferecer uma fonte de renda em casa, é utilizar de telas e jogos. E é claro que a gente paga esse preço. Paga esse preço, exatamente. E aí percebe um pouco um empobrecimento. Assim, é lógico que a gente dá para planejar, depende de pessoa para pessoa, a gente sabe disso, essa organização de fazer atividades espalhadas na semana, porque assim, trabalhar o tempo inteiro, algumas pessoas que batem cartão acabam tendo que cumprir, mas quem conseguir, no finalzinho do dia, fazer uma atividade uma vez, 2 vezes por semana, ter um final de semana, não ficar só a gente tão cansado, exaurido, deitado na TV, assistindo TV e a criança do lado. A gente tem que... É muito difícil isso, mas eu falo sempre assim, ó, às vezes, criança tem uma tendência a acordar cedo, né, a grande maioria das vezes. Então, incorpora isso na sua vida, levanta cedo com seu filho, porque às vezes vai ser dentro daqueles 40 minutos ali no início do dia que vocês estarão juntos, que vocês vão sentar à mesa para tomar café da manhã, e ali você vai ficar sabendo da vida do seu filho muitas das vezes. Talvez às vezes seja somente aquela refeição em família. Então, dentro do que for possível do contexto, sempre é uma oportunidade para trabalhar com o filho e para exercer a sua função de maternagem, né, de cuidado. E aí entra essa importante missão de acompanhar o desenvolvimento infantil do seu filho, não estando em casa o tempo inteiro. Para quem tem informação já é difícil, para quem não tem informação... Aliás, não é difícil porque não sente, né? Na verdade, eu diria assim, quem não tem a informação, não sofre. Quando vê, já aconteceu. E daí vai, meu Deus do céu, por que será que meu filho é assim ou meu filho é assado? Mas já foi. Então, assim, o excesso pode colocar a mãe, às vezes, num lugar de ansiedade, né? O excesso de informação. E muitas das vezes num lugar de comparação com o outro, né? Mas a falta te também traz uma desvantagem que você não percebe. E as coisas estão acontecendo. Não é porque você não percebe que não está acontecendo. E daí, às vezes, você percebe muito lá na frente. Eu falo que sempre a gente tem a oportunidade de remediar na vida, mas às vezes, muito tarde, é bem mais difícil. Né? E algumas coisas a gente não consegue voltar atrás. Uma forma da gente conseguir... mostrar para todo mundo que está todo mundo no mesmo barco, mas dá para ser mais leve do que a gente está tentando passar, que assim, na verdade o desenvolvimento do bebê começa na barriga da mãe. Um bom pré-natal, uma alimentação adequada na gestação, uma investigação correta de evolução dentro de um padrão. Não quer dizer que seja normal, né? Pode ser um pouquinho desalinhado, mas está normal. Mas assim, acompanhamento, isso já começa um desenvolvimento. Mas para a mãe, efetivamente, acontece depois que nasce o bebê, né? Que está ali no teu colo. E assim, uma das primeiras coisas que eu percebo de ansiedade das mães, que tem a ver muito com o obstetra e o desenvolvimento, é a amamentação. Pega muito isso. Então, assim, alguns pontos a gente vai falar mais, porque não vai dar para falar tudo, foi o que a gente falou, né? Muita coisa.
mas nesse momento de amamentação te dá um direcionamento, não dá? Dá. Eu diria para você que, assim, nas fases onde a criança mais cresce, né, o período intraútero na vida toda de uma pessoa é uma célula no bebê de 9 meses. Exatamente. Nasce uma criança, gente, de 3 quilos, né? E começou, digamos, do nada, né? Então, como é importante para a mãe que tem a oportunidade, a possibilidade, a mãe que está escutando aqui a gente, vai procurar o seu médico. Porque quando a gente fala que você precisa estar com um bom estoque de ferro, que sua vitamina D precisa estar boa, isso não é modismo. Isso está ajudando já a formar estoques no bebê, fazer esse desenvolvimento do bebê. Então, isso é extremamente importante. Mas aí depois, o abstrato, né, aquilo que você não vê e não toca, nasce e você segura. E daí cai muito aquele primeiro grande choque da mulher, que agora tem um bebê, e começam os seus impasses. Com a amamentação, que é idealizada, eu acho muito difícil, eu tenho algumas situações assim no consultório, mas é muito difícil uma mulher grávida que não pense em depois amamentar o seu filho. E quando ela começa esse processo, começa ali dor, fissura, não é bem assim, poxa, tenho leite, não tenho leite. E quando a gente pensa, né, puxando aqui para essa parte do desenvolvimento infantil, poxa, uma mãe que está com também uma boa, né, uma boa suplementação, o leite materno ele é muito rico. Ele tem gorduras boas, ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem células vivas. Então, esse leite materno, ele já é o primeiro grande auxílio para um desenvolvimento adequado da criança, né? A gente já tem muitos estudos que mostram que crianças que são amamentadas, elas possuem um maior QI. Crianças que são amamentadas por pelo menos 1 ano de vida, né? Elas vão apresentar na idade mais avançada um QI maior, uma melhor escolaridade. Então, olha como isso é importante. Ai, você me assustou. 6 meses não conta? Sempre conta, Érica, porque assim, pelo tempo que você amamentou, você sempre vai estar oferecendo benefícios para o seu bebê. Porque existem situações onde a amamentação não foi possível. E a nossa função aqui é trazer a informação para trazer também leveza. Então, não é para nenhuma mãe sair daqui se ajoelhando no milho e se escoteando. Mas, dentro do que foi esse grupo estudado, esse estudo estudou crianças amamentadas até 1 ano de idade. Então, crianças amamentadas até 1 ano de idade apresentaram esse benefício em relação ao desenvolvimento. Muito legal. Crianças que foram amamentadas por 6, 7, 2 meses ou 4. Ela não está dentro desse grupo, né? Desse grupo avaliado. Mas a gente sabe que sim, que houveram benefícios. E principalmente para quem está acompanhando essa família, né? Essa mãe e esse bebê. Então, o pediatra já consegue, neste momento da amamentação, observar coisas muito importantes para o desenvolvimento. A gente já percebe uma habilidade de comunicação da criança enquanto ela está sendo amamentada. E isso não quer dizer somente a amamentação no peito. Então, essa criança que está no colo da mãe, seja mamando no peito, seja mamando na mamadeira, com 15 dias de vida já tem algumas tabelas validadas para avaliação de crianças de a partir de 15 dias de vida, já triando sinais de que essa criança possa ou não apresentar TEA, transtorno do espectro autista. A criança que tem dificuldade de pegar o mamilo, lógico que tem uma série de fatores, né? Mas que envolve a criança principalmente da força de sucção, que mostra tônus muscular, que pode ser sinais para várias patologias, ou nada também. Ou nada, sim. Né? Não quer dizer que o seu bebê que não tem força para sugar, que não suga de maneira adequada, ele tem alguma doença. Eu acho que qual é a grande questão? Quando a gente coloca a informação, às vezes algumas mães preferem não ver, porque elas têm medo de que a gente dê diagnósticos. Que a gente diga que a criança tem tal ou tal síndrome. Então, quando a gente vê que a criança tem uma dificuldade aqui, não quer dizer que essa criança vá fechar diagnóstico para nada. Mas se ela apresenta alguma dificuldade, qual é o nosso papel? É facilitar. Então, se eu estou observando que essa minha criança, já nesse momento, não está indo de maneira adequada, eu tenho uma gama de coisas que eu posso fazer para tentar ajudá-la a superar esse desafio.
porque ela está mostrando que para ela é um desafio, né? Então, quando a gente fala em triagens precoce, em avaliação precoce do desenvolvimento, a gente de maneira alguma está querendo dizer que é isso ou é aquilo. A gente está dizendo que, poxa, o seu filho de 6 meses não sentou, ele fez 7 meses, ainda não sentou sem apoio, então vamos ver o que está acontecendo? Porque talvez um pouco de estímulo ajude, e só isso. E você falou isso, uma coisa que é muito legal. Elas comentam bastante, assim, acho que mais com vocês do que com a gente obstetra. Quando o bebê está demorando para firmar a cabeça, está demorando para sentar. Então, alguns pontos que a gente podia firmar para elas isso. Sim. Por exemplo, seguindo, da amamentação. Ok, ela conseguiu pular, percebeu que essas são coisas sutis que podem dar algum direcionamento ou não. Mas em seguida falar, cabecinha firminha, tem mais ou menos uma... Eu diria para você que, assim, algumas etapas onde a mãe pode ficar ali, grandes marcos, né, que são mais perceptíveis para a mãe. Então, durante a amamentação, o bebê começar a trocar o olhar, a fixar o olhar na mãe. Não que ele vai enxergar com nitidez, mas ele consegue fixar o olhar na mãe e ficar olhando para ela. Então, isso é uma coisa que, se só a criança está olhando muito para outro lado, né, não está fixando o olhar em você, então é uma coisa para ser comunicada para o médico e ter um olhar para isso. Depois a gente vai começar a ver a criança ali para entre 1, 2 meses, mais ou menos, dar sorrisos. Esboçar um sorriso social, porque às vezes a criança inicialmente faz movimentos com a boquinha, que até durante o sono, e a mãe fala assim, tá sorrindo. Então aquilo é quase que um reflexo, que significa sim bem-estar neurológico, mas para o marco do desenvolvimento, o sorriso social é aquele que a gente brinca com a criança e ela responde sorrindo. Então isso mais ou menos ali por volta de 2 meses. Ótimo. Daí a gente vai ver ali entre 2, 3 meses também a criança conseguindo fixar um pouco melhor o seu pescoço, sustentar o pescoço. Então ficar com a cabeça firminha, isso mais ou menos. E quando a gente fala também, né, para as mães entenderem, é que o desenvolvimento não é assim, 3 meses. Quem não fez com 2, quem não fez com 4, meu Deus do céu, o mundo caiu. Não, a gente fala de janela de oportunidade. Hoje para todas as doenças, né? Para tudo. Então, para cada um desses marcos, nós temos uma média. A maioria das crianças apresenta, por exemplo, com 2 meses. Mas eu posso apresentar a partir de 1 e ir até mais ou menos 4. Se com essa idade limite eu não apresentei, eu vou olhar o que aconteceu, né? É claro, antes disso eu já estou olhando o que aconteceu, mas eu diria que esse é o limite, né? Tá. Então, mais ou menos ali o sorriso vem por essa faixa etária, a sustentação do pescoço. Daí a criança vai começar a ficar cada vez mais firminha e emitir alguns sons. Então, ela vai sentar com apoio ali por volta dos 4, 5 meses e ela também começa a se comunicar melhor. Então, a criança não vai começar como que eu vou olhar a linguagem da criança com 1 ano de idade? Não. Antes, ela começa lá bem cedo, ali, por volta dos seus 4 meses, ela dá gritos, ela faz então ela brinca com você, é como se ela estivesse querendo conversar. Daí depois esses sons, um pouquinho ali depois dos 6 meses, eles começam a se tornar um pouco mais consonantais. As crianças ficam gu, da. Então isso é um bom preditor de fala também. Geralmente ali por volta dos 12 meses vai ter o papá, mamã, né? Palavrinhas primitivas, não precisa sair a palavra paralelepípedo. Não, né? Então é uau, uau, coisa simples, né? Ali por volta do 4º, 5º mês, a criança começa a rolar, daí com 6 meses ela começa a sentar, por volta de 9 ela começa a engatinhar, por volta de 12 meses ela dá os primeiros passos. Então é uma sequência evolutiva e cada vez coisas mais difíceis. Olha só, gente, isso que a doutora Paula está falando para a gente é muito importante a gente ressaltar, porque... não é levar a criança assim que nasce, depois quando tiver 1 ano no pediatra. Pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes você fala, nossa, ela só examinou e fez isso, mas no olhar da pediatra, ela já está olhando tudo isso. O fato da mãe chegar com a criança no colo, dentro do consultório, ela já avalia. Então, assim, é mensal quando nasce, se não for preciso por menos tempo, a pediatra vai falar, lógico. Mas é importante, pelo menos mensal, porque essas etapas de desenvolvimento vão direcionar um diagnóstico, Sim. ou não, mas assim, o acompanhamento de evolução dentro da normalidade. Sim, e a gente, assim, graças a Deus, a ciência, né, não é uma coisa estagnada. É uma coisa que o tempo todo está sendo aprimorada e está evoluindo. Então, às vezes, a mãe fica com medo porque o seu bebê não está sustentando o pescoço ali com 4 meses. Daí ela chega na consulta, às vezes é uma coisa tão simples de ser resolvida. Às vezes é uma língua presa,
que está tracionando a musculatura e o bebê não consegue elevar a cabeça. Então, assim, não é um problema neurológico, é uma coisa física. E que a gente pode resolver de uma maneira simples. Então, algumas coisas são coisas muito simples de serem resolvidas. E elas podem estar num contexto de simplicidade mesmo, não é nada complexo. Então, não precisa ter medo de ser identificado algo. Mas é mais pensando que... vou te dar um exemplo meu. Eu tive que colocar aparelho com mais ou menos 8 anos de idade. Tive que fazer a cirurgia da linguinha com essa idade, com 8 anos de idade. E na época, por falta de conhecimento, é claro, não se sabia tanto, eu não fui para fonoaudióloga. Hoje eu posiciono minha língua de maneira errada. Qualquer mau jeito que eu me faço, eu torço meu pescoço, eu faço um torcicolo e fico toda travada. Tô colocando aparelho de novo. Então assim, agora hoje a gente já vê lá pequenininho, poxa, precisou mexer na língua, vai para fono, vai. Então às vezes também quando a gente traz essas possibilidades para a mãe, não é querendo inventar ou dificultar, não. É falar assim, ó, hoje a gente tem possibilidade de prevenir problemas lá na idade adulta. Quanto mais cedo o estímulo, menos alterações causa lá para frente e talvez menos necessidade de outros recursos para frente. Né? Exatamente. E também a gente tem que pensar que a gente é o que a gente pode porque a gente é filho dos nossos pais, né? Então a gente recebe os genes deles. Só que muitos genes vão se expressar ou não conforme o ambiente que eu vivo, né? Então isso a gente chama de epigenética. Então eu nasço programada para isso, mas eu vou ser isso? Nem sempre. Você desenvolve de acordo com o ambiente. De acordo com o ambiente. E isso já se sabe né? Nossa, isso vem sendo cada vez mais estudado. O melhor exemplo de epigenética é o Mowgli. Sim. O menino lobo. Exatamente, eu falo, gente, quando eu tento dar um exemplo, eu falo, gente, vocês vão entender o que é epigenética. Mowgli. Exatamente. Então, assim, se a gente vê, por exemplo, que essa criança, às vezes geneticamente, né, uma criança muito longilínea, sabe aquele pai de 2,4 metros que nasce, que arqueia as costas, que tem aquela postura ruim, daí você vai perguntar para esse pai, ele fala, não, eu sempre sofri na minha adolescência, eu tenho dor na perna até hoje, que isso, que aquilo. Então assim, talvez essa criança tenha uma programação também para ser muito alta e até trazer essas dores também físicas com ela, por conta do seu corpo. Mas, poxa, se eu já consigo, então, saber disso, então por que eu já não sugiro para esse pai? Vamos fazer uma fisioterapia para essa criança com 12 meses que ainda não está fixando muito bem, né? Se colocando em pé com muita força. Se eu fizer uma fisioterapia, se eu já pensar nessa criança ali na idade escolar, já fazendo natação, já fazendo uma atividade que traga força. Então, assim, a gente atua, a gente modula. Né? Isso é medicina preventiva. Exatamente. É fantástico isso, né? Quando a gente consegue fazer já com a visão de sutileza, de diagnóstico, Sim. facilita a vida do outro e da gente, né? Facilita. E por isso que a gente precisa da informação. Então não é para falar, meu Deus, que desespero, porque meu filho na tabela com 5 meses ele deveria fazer isso e não fez. Não é. Isso então é para a gente aprimorar os nossos filhos e perceber. É para a gente perceber. Porque eu falo que a gente só consegue mudar ou a gente só consegue atuar quando a gente tem a consciência do que está acontecendo. Então a informação traz a consciência. E daí você tem as ferramentas na mão. E vamos poder fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. Mas você já está podendo fazer isso. Que se você não soubesse, nem isso você faria. Então faz muita diferença no final. E assim... hoje as mulheres têm mais recursos, com convênio ou não, a gente sabe que tem, tem dificuldades da rede pública e também de rede privada, não é isso. Mas e o que pode influenciar o desenvolvimento infantil? Vamos pensar até 1 ano, para a gente não ficar muito aberto. Sim. Eu acho que principalmente até 1 ano de idade, a gente está numa fase muito motora, e a criança precisa de chão, né? Então, a criança que fica muito resguardada, né? A gente viu isso durante a pandemia agora, né? Não pode ir para o chão porque vai pegar Covid, né? Então, assim, essa criança precisa de contato com a natureza. A criança que tem a possibilidade do brincar livre, que pode ir para a grama, que mesmo em casa, você coloca ali para ela um tapetinho e monta esse espaço onde ela pode explorar.
é uma criança que na exploração, ela vai desenvolver as suas habilidades e ela vai mostrar também as suas dificuldades. Então, assim, a criança que é privada desse convívio, né, do corpo no meio, ela pode ter prejuízos. A criança que começa já desde muito cedo, e isso é um assunto muito sério que a gente tem que bater na tecla. Às vezes pai e mãe, que até por falta de rede de apoio, coloca crianças muito pequenas, 3, 4 meses, para assistir já programas que duram 40 minutos na televisão. Gente, isso dá um projetão, hein? Pois é. Então, assim, você tá falando que meu cérebro já tá pensando. Já tá trabalhando, a empreendedora. Mas isso é muito sério e às vezes é o recurso que alguns pais utilizam porque ficaram sozinhos na pandemia, sem rede de apoio, tendo que trabalhar de casa. E o que foi feito? Ligou a televisão para a criança se distrair com o desenho e com a música e com toda a exposição e claridade que vem dali. E é claro que vai ter um prejuízo. Né? Então, assim, essa é uma idade onde a criança precisaria estar dentro do seu núcleo familiar, ter trocas de olhar, de conversar, de caras e bocas, de sair de casa, de olhar o carro passando, o gato miando, de ir para a grama, de trabalhar o seu sensorial, encostar nessas texturas, entendeu? Poder ter, olhei esse objeto, nossa, eu me interessei por essa xícara, eu vou planejar como que eu vou pegar. Então a criança faz primeiro um planejamento processo. E daqui a pouco ela começa a tentar se esticar para pegar. E olha, gente, para que ela chegue e pegue essa xícara, ela passou por um processo muito complexo antes do planejamento, antes de vir à execução. Então, a criança que ela tá livre, que ela pode brincar, é uma criança que vai ter um desenvolvimento melhor. Sim, com certeza. Então, a gente precisa de estimular. Não estou falando para ir em parques, não, gente, pelo amor de Deus. É dentro de casa, deixar a criança explorar. Tira só as coisas perigosas da vista, né, da facilidade, e deixar ela dar os passos dela e tentar explorar. Bagunçou o armário de panela, ok, depois vai ter que guardar, mas deixa, né, desde que não machuque. E você sabe, Érica, que até hoje no meu Instagram, uma mãe me perguntou isso. Meu filho está ficando muito doente. Estou pensando de tirar da escola, qual vai ser o prejuízo, né? É uma criança, no caso, de 3 anos. Gente, é o seguinte, se dentro do micromundo da sua casa, né, porque é um micromundo, você tem um ambiente adequado e favorável, né? Se seu filho ali dentro, ele tem condições de fazer exploração, trabalhar com desenhos, com texturas, com tinta, com guache, com fazer um cookie na cozinha junto com você. Cara, olha quanta oportunidade. Se seu filho pode descer no playground do prédio, que seja, e encontrar com a amiguinha e tentar trocar um brinquedo e ir lá, pegar minha bola, essa bola é minha, essa bola é sua, isso já é uma riqueza. Agora, se você também está tirando o seu filho desse convívio da escola para trancar, para colocar na televisão, para substituir, perfeito, isso não vai dar certo. E daí é sempre colocar na balança o que você perde, o que você ganha. Talvez nisso você perca muito mais. Então, a escola, é claro que vai ficar doente, porque é muita exposição, mas olha quanta oportunidade que você tem ali para se desenvolver. E se tratando, voltando após pandemia, né? As crianças não tiveram contato e agora vão pegar todas as doenças desses 2 anos, né? Então, esse ano tem sido um ano muito desafiador para os pediatras e as mães no geral, porque as crianças estão ficando muito doentes, doenças fora de época. Nós estamos agora, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um comunicado agora, 10 dias atrás, da triplidemia, né? Então, a gente está tendo, no momento, um surto de doenças respiratórias nas crianças com 3 vírus principais. Vírus sincicial respiratório, influenza e Covid. Nenhum desses vírus é de agora, novembro, quase dezembro. E tá lá, crianças internando por conta disso. Então, é sim um grande desafio, né? Essa questão do filho sair e ficar doente. E a pandemia trouxe nas mães um medo muito grande do filho doente. Porque, né, uma febre numa época de Covid, né, a gente era desesperador. Só que a gente tem que começar a entender que também o processo de desenvolvimento também envolve o desenvolvimento da imunidade. E que, quando eu me exponho,
eu também vou fazendo anticorpos. E a minha imunidade também tem a possibilidade de se desenvolver Melhorar, né? e melhorar. Uhum. Então, talvez o ano que vem, essa criança não vai ficar mais tão doente quanto ficou esse ano. E mesmo porque Então, a maturação da imunidade tem também uma cronologia, né? Tem. Ela vai amadurecer mesmo ali a partir dos 4, 5 anos de idade. Então, tudo tem um tempo, né? Eu entendo também, assim, estou pensando no lado das mães, que é que eu atendo mais, como elas não estão muito em casa, ou acaba tendo que deixar em casa para trabalhar. Eu estou falando que é trabalho, mas aqui está em casa também. Mas, assim, o medo da criança ficar doente, ela tem que faltar ao trabalho para cuidar da criança, é muito complexo isso. É complexo e isso envolve política pública, né? Na verdade, assim, a gente está falando aqui, acabamos de falar sobre essa questão da amamentação, né? O nosso país, ele ainda não é o pior em políticas de amamentação, de licença maternidade, não é o melhor, mas não é tão ruim quanto os Estados Unidos, né? Mas como que funciona para uma mãe que quer efetivamente amamentar o seu filho e tem que voltar a trabalhar, às vezes com 2, 3, 4 meses? É muito difícil. E daí a gente fala de uma coisa que vai melhorar a QI, DH, qualidade de vida e enfim, mas não existe uma política pública que suporte essa mulher, que ainda vai ganhar menos, ainda vai sofrer, né, retaliação de chefes, que não vai ter onde ordenhar esse leite, às vezes é dentro do banheiro, num lugar inadequado. Eu tenho várias pacientes que falavam que tiravam leite no banheiro da empresa para levar para casa, para deixar em casa. Sim. E daí acaba que a empresa, né, a mulher tem que voltar a se colocar no mercado muito cedo. E muitas das vezes o recurso é a escola, daí a criança fica doente, daí ela não pode faltar, daí ela fica quase doida. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Ai, assim, eu vou tentar voltar para as crianças, porque o tema voltando para as mães, a gente não tem que pensar muito ainda, vai ter que mudar muita coisa. Qual fase é considerada mais difícil desse desenvolvimento infantil para as mães e os familiares, quem cuida da criança, por exemplo? Eu diria para você, assim, que a fase onde as mães mais se queixam, dentro da primeira infância, né, e aí dentro desses primeiros 7 anos de vida, que é a primeira infância, é o Terrible 2, a fase mais ou menos entre 2 e 3 anos de idade, que é uma idade onde a criança começa a ter uma identificação dela mesma, separada do outro, né? Então ela começa a parecer que tá testando a gente. As mães falam isso, ela tá me testando, né? Então, de fato, você fala que não, e daí é aquela fase que você começa a passar carão no shopping, né? Que a criança se joga no chão, você fala, não mexe nisso aí, a criança lambe. A fase da Super Nanny. Nossa senhora, exatamente. Então, assim, é uma fase muito desafiadora, porque você começa a ter que lidar com uma pessoa outra, cheia de emoções, de vontades. Então, essa é uma fase muito rica para a criança, mas que dá trabalho para os pais. Então, dentro desse período da primeira infância, é o Terrible 2, que é a adolescência da primeira infância, né? Eu acho que é um grande desafio. Depois dos 7 anos de idade, a fase da pré-adolescência, adolescência, né? Que também tem uma crise ali de identidade, de muitas coisas que acontecem. De mudanças, entre as mudanças radicais do comecinho, né? Mas ela não tinha tanta consciência desse desenvolvimento dela. Aí já com essa pré-adolescente, ele já tem essa consciência e uma mudança drástica, física, psicoemocional. Né? Exatamente. Mas ele está consciente, né? Tá consciente, a criança está consciente. E eu diria, assim, que a gente tem que ir plantando, né, o vínculo, a segurança, né, a abertura da comunicação nos nossos filhos nessa primeira infância. Porque depois que ele já está ali grande na adolescência, ele vai se voltar pro amigo, ele vai se voltar pro outro. E trazer e resgatar é possível, mas às vezes fica mais difícil. Então, a gente tem que ir atuando preventivamente desde sempre. Então, assim, se você quer que o seu filho depois, lá com 12, 13 anos, encontre em você uma pessoa onde ele vai chegar e falar assim, mãe, meninas, hoje a gente se preocupa muito com assédio, aconteceu comigo tal coisa na escola, gostaria de compartilhar com você. Então, se a gente quer que a gente receba os nossos filhos nessa idade, então a gente já começa lá atrás. Porque às vezes o que acontece com um pai, com a mãe, com uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos? Não, filho, você pode me contar tudo. Daí a criança vem e conta assim, eu rasguei o caderninho da fulana. E a gente faz o quê? A gente briga. Então, a gente hoje tá nesse impasse também de não ser muito autoritário, que a gente não quer mais ser assim, a gente quer acolher, a gente quer fazer uma comunicação não violenta, mas qual é o caminho para isso? Eu acho que a nossa geração qual é o caminho?
E a gente está tentando, errando e acertando e fazendo de novo, A gente está né? num marco, eu acredito que eu tenho comunicado com todo mundo, falado sobre isso, num marco de mudança de comportamento e que a gente está aprendendo que as futuras gerações vão fazer ou vão mudar, né? Exatamente, exatamente. Nós somos uma transição, eu diria. E ser a transição Nem não é sempre muito bom, né? Porque então, a gente não tem direção de nada, a gente está testando tudo. Você está testando. Eu espero que dê certo. Ah, não, tá dando, se Deus quiser. E quanto tempo dura a infância, a gente espera? A infância mesmo é um período caracterizado pelos primeiros 12 anos de vida, né? Depois você vai entrar ali na pré-adolescência e adolescência. Mas eu diria para você que às vezes a gente pensa, acabou a infância, né? Mas não é um adulto ainda. Então as necessidades vão mudar, né? Não é mais uma criança. Então meninas de 12, 13 anos já menstruam. Então a gente já tem que ter uma outra abordagem, uma outra conversa, né? Já é diferente. Eu falo, criança terrible to dá trabalho, mas graças a Deus está debaixo das suas asas. Dali a 12, 13, 14 anos já saiu da asa, né? E você não tem mais tanto controle. Então, esse período mesmo infância são os primeiros 12 anos. Tá. Eu costumo dizer assim, quando a criança entra na escola, divide um pouco essa observação de desenvolvimento infantil. Mas, ao mesmo tempo, a escola, às vezes, não está preparada. Eu estou falando escola, mas a gente sabe que é na pessoa que está com a criança, né? Sim. Não está preparada para observar tudo isso, ou não quer, ou não sei lá, tá? Então, a gente está passando uma fase difícil. Uma fase difícil também, Érica. Eu não comentei aqui no começo, mas eu sou pediatra de uma escola aqui de São José dos Campos. Tá. E eu vou mensalmente a essa escola e sondo a escola inteira. Eu entro em todas as salas, em todas as turmas, exatamente para a gente ver a criança no seu contexto escolar, o que está acontecendo com ela. Então, é claro que uma criança, às vezes que eu chego, ela está muito de canto, eu vejo que ela não está vindo participar das atividades de roda, é uma criança que a gente começa a acompanhar. Então, é muito legal, tem sido muito rico para mim também. Esse é o 2º ano, já estou encerrando o 2º ano nessa escola. E às vezes a gente chama, né? Eu mando bilhetinhos e recadinhos para os pais. Eu não sou a pediatra de nenhuma criança, sou a pediatra da escola. Sim. Com foco em avaliar realmente essa questão, principalmente do desenvolvimento. E às vezes a gente sinaliza para alguns pais algumas situações e eles, poxa, eu não tinha percebido não tinha percebido. E muitos pais são bastante receptivos e vão atrás aí, né? Pede para a doutora Paula ver esse mês como é que ficou, porque a gente começou a fono. E a gente começa a ver o resultado dessas ações, né? E a gente, é claro, tem também, e isso não é só na escola, no consultório, em qualquer outro lugar, né? Os pais que muitas das vezes acabam se fechando, exatamente porque quando a gente sinaliza que o nosso filho não tem alguma coisa, como a gente queria que fosse, ou que toca na nossa ferida, toca na nossa ferida de mãe, né? Então, sempre que o profissional vem até a família e pontua uma situação, não é de maneira alguma para agredir. E talvez aquilo nem faça sentido no contexto, nos outros contextos da criança, né? Em casa, com seus familiares. Mas é mais para você observar, que é o que a gente falou, é trazer para a consciência a informação. E daí agora eu observei, não, isso não faz sentido. Ok, ou faz, vamos agir. O que me chama atenção é que, assim, é que eu quero voltar a essa parte, porque eu já tinha esse perfil. Depois de outubro eu desenvolvi um pouco mais de melhora de qualidade nas escolas, ter outros profissionais acompanhando dessa forma que você está fazendo, não precisa estar lá, mas passa. Sim. Hoje é dia da passagem do fono, sim. Hoje é dia da passagem da psicóloga, hoje é dia porque juntos eles sim. podem perceber sutilezas, que às vezes a professora está cuidando de 20 crianças, não consegue ver. Exatamente. E pegar essas crianças bem no início. Mas também isso não é diagnóstico, não precisa falar que a criança é doente. Não, a gente só vai olhar diferente. Até para confirmar que está tudo certo. Sim. E por exemplo, situações corriqueiras que acontecem, né? Às vezes eu chego na escola, olha, a gente está de olho na fulaninha de tal, porque está com 1 ano e 4 meses e ainda não deu os primeiros passos.
E a gente tem dentro dos nossos marcos, né, a gente fala, ó, idealmente até 15 meses a criança deveria dar os seus primeiros passos. E daí, vamos então olhar? Daí eu vou lá, eu vejo essa fulaninha no parque, eu vejo como é que tá a mobilidade dela ali com os amiguinhos, com os brinquedos, qual auxílio que ela tá solicitando. E essa semana, inclusive, foi muito bonitinho, porque uma dessas crianças na escola, né, eu falei, olha, esse sapato não tá adequado. Você percebeu que quando ela fica em pé, ela tá invertendo o pé, que não sei o que lá. E daí a gente trouxe isso pra família. A família trocou o tênis. Eu recebi uma mensagem ontem, olha, ela andou. Olha então, só. assim, então quando a gente trabalha, né, dessa maneira, uma equipe multiprofissional, isso dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente do consultório médico, dentro de todos os ambientes, né, outros profissionais, isso agrega. Isso é uma bênção. Né? Isso é uma bênção. Você falou a verdade, isso é uma bênção. E eu fico tão angustiada quando a gente percebe que são coisas simples que dá para fazer, mas que não anda. Mas tudo bem. Como você tem percebido o desenvolvimento das crianças hoje em dia? Melhor ou pior? É muito difícil de classificar em melhor ou pior, né? Porque eu acho que são outros desafios. Depende né? do referencial. Depende do referencial. Eu acho que assim, as nossas crianças têm mais possibilidades, como nunca tiveram. Acesso a coisas como nunca tiveram. E a gente sabe, e isso é estudado, que cada geração que vem tende a ser mais inteligente, melhor do que a geração que passou. Mas e parece que essa é a primeira que está dando errado, né? Então me preocupa, né? Mas a gente tem um excesso de exposição a telas, crianças que passam muitas das vezes o dia inteiro dentro do quarto com jogos, vivendo somente em mundos virtuais. Eu não vejo como isso pode ser bom. A própria pandemia, né, a gente acabou criando um online e, por um lado, gente, olha essa ferramenta, né? Mas, por outro lado, a gente perdeu a habilidade da troca pessoal, de conversar olhando na cara, do filtro social, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente. Ai, meu pai. Paula, nossa, se deixar a gente vai continuar falando, porque esse tema é gostoso, não é difícil. Eu vejo que você ama de paixão falar sobre isso. Você viu que eu gosto também, que se deixar eu... Sim. Mas assim, não dá, porque a gente precisa reter a atenção para a pessoa entender que precisa de olhar para as crianças nesse momento. Eu quero te agradecer de coração todo o seu carinho de estar aqui comigo. Ajudar a dividir isso. Quero te convidar para vir mais vezes para a gente falar. A gente tenta montar alguns focos de temas, porque é muito assunto de uma vez só. Isso estimula bastante e vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Eu que agradeço, Érica. Fiquei super feliz do convite. Eu sou apaixonada mesmo por desenvolvimento, eu sou apaixonada por prevenção. É claro que, como médico, a gente está ali para ajudar o pai e a mãe na hora que a criança também está doente. Mas eu acho que, assim, o mundo se abre quando a gente olha para essa medicina integrativa e preventiva, né? Quanta coisa, quanta possibilidade, quanta riqueza a gente tem para fazer pelo outro, né? Então, eu espero que muitas pessoas possam escutar. Fico à disposição para voltar, a gente destrinchar mais esse tema. Obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada por você estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.